Olha, doutor, nós sabemos que sua atuação ela é diretamente vinculada a um comando que acaba vindo de Brasília, né? São ações normalmente vinculadas. E aí a gente, mas mesmo diante desse quadro, nós perguntaremos qual é a tarefa ou a grande tarefa que o INCRA faz e que deveria ampliar na sua visão e o que o INCRA hoje faz não deveria ter tanta importância. Em suma, qual o grande objetivo que o INCRA poderia fazer para ajudar o desenvolvimento do nosso país? Seria a governança, né, fundiária. Né? Nós temos informações, né, suficientes para fazer essa governança. Governança fundiária, para a gente ampliar. Obviamente, quem vai assistir aqui, normalmente é quem trabalha na área de regularização, é quem está envolvido com reforma agrária. Mas o que seria governança fundiária? A governança fundiária é o INCRA ter o conhecimento, né, dos imóveis rurais que existem no país. Certo. Né, de todos os conhecimentos, de todos os imóveis. Né, para isso se tem o cadastro rural, né, que é o CCR, e também temos o CIGEP, que é um sistema onde, né, são certificados os imóveis rurais. Então, e com essas informações, nós temos a governança, né, fundiária do país. Né, para quê? Para que a gente tenha um diálogo com a Receita, né, e essa Receita, né, venha fazer uma atribuição, uma tributação correta. Né, por exemplo, aqui, né, trazendo aqui para o campo urbano, né, o IPTU, muitas das vezes, ele não é cobrado, porque o proprietário que está no imóvel não é o proprietário que está cadastrado na prefeitura. Então, a prefeitura não consegue fazer isso. Não faz a inscrição imobiliária. Então, a governança fundiária é basicamente isso. É a gente saber, é o INCRA saber quem são as pessoas que estão, de fato, no imóvel, qual o tamanho daquela área, né, e o que é que ela está produzindo naquele imóvel. Né, porque aí depois vem a questão das obtenções de terra, né, para aqueles que não estejam cumprindo a função social. O Regularize Oficial, que é o site que nós organizamos para trazer pessoas envolvidas tanto em regularização urbana como rural, com temas da agricultura, com temas da reforma agrária, que são temas importantes para que se discuta. Quilombola, muito importante. Tem perguntas aqui de quilombola que nós vamos fazer para o senhor. Dando sequência aí, recentemente o senhor falou em certificação, nós tivemos aqui com o doutor Miguel Neto, que falou sobre certificação de imóveis rurais. No Brasil, em termos de regularização, e particularmente na Bahia, nós sabemos que existem diversos imóveis rurais e que, na sua maioria, e uma boa parte, não diria na sua maioria, mas uma boa parte, não existe uma regularização para essa governança que o senhor acabou de falar. Isso é um enorme prejuízo para o país, não é verdade, doutor? Você está falando, se referindo aos imóveis que ainda não estão certificados. Não é isso? Exatamente. Tá. A gente vai fazer uma comparação aqui dos carros com a placa do Mercosul. Né? Então, você tem um carro lá com aquela placa antiga, né, que você roda o país. Enquanto você não mudar de município aquele carro, ele vai se manter com aquela placa. Então, assim também é o imóvel. Né? Enquanto o proprietário não mexer na titularidade daquele imóvel, ele se mantém sem estar certificado. Mas a partir do momento que ele precisar mexer na titularidade, fazer uma penhora, né, dar como garantia, ele vai ter que fazer essa certificação. Então a certificação ela é feita pelos proprietários. Não é o INCRA quem vai estar certificando, né, todos os imóveis. Cada proprietário, à medida que ele for mexendo na escritura dele, ele vai ter a obrigatoriedade de, né, certificar seu imóvel. E, com isso, né, nós vamos tendo essas informações para a governança fundiária. Na Bahia, eu quero crer ali no oeste da Bahia, aquela parte ali do oeste do Rio São Francisco para cima, eu quero lhe dizer que nós estamos ali com 99% das áreas certificadas. Já certificado? No extremo sul também, na Chapada também. Né? Então, o CIGEF ele é muito requisitado, né?
já por conta de que a obrigatoriedade de certificação dos imóveis era uma área maior, depois foi diminuindo e está chegando em um ponto que todos os imóveis rurais terão que ser certificados. Vamos entrar agora no tema que é uma competência bastante, vamos dizer, diária ou dioturna do INCRA, que é o processo de desapropriação. Como é que acontece um processo de desapropriação para fins de reforma agrária, que é que está previsto, inclusive, na Constituição e no ordenamento jurídico? Na Constituição está lá, né? Positivado a desapropriação, mas agora no mês de abril o presidente Lula ele lança um programa que chama de Imóveis da Gente, né? Melhor, imóveis da gente são os imóveis da SPU. Aqui é o Terra da Gente, né? O Terra da Gente ele coloca em um único decreto todos os institutos possíveis de obtenção de terra para a reforma agrária. Então nós temos o Instituto da Desapropriação, né? Que a desapropriação é aquele imóvel acima de 15 módulos fiscais que não está cumprindo a função social, que é passivo de ser desapropriado. Nós temos o Instituto do Decreto 433, que é a compra e venda, onde o proprietário oferta para o INCRA o seu imóvel, né, por um determinado valor. Nós temos o Instituto de Doação, né? Nós temos o Instituto da Transferência da Dominialidade. Recentemente, nós recepcionamos um imóvel lá em Muquem do São Francisco, né, que era da União, foi transferido para o INCRA para fazer reforma agrária. Temos o Instituto da Adjudicação, né, onde uma empresa pública, um órgão público tem um imóvel e esse imóvel está sem nenhuma destinação. Então, o imóvel que não tem destinação tem que ser destinado para a reforma agrária. Né, nós estamos dialogando agora com a Petrobras e essa discussão, a Petrobras está, né, nos colocando à disposição 2.000 hectares, né, para a gente assentar família de trabalhadores rurais. Né, nós temos também o Instituto da Ação em Pagamento. Né, as empresas e os órgãos que tenham dívida com a União, né, eles podem transferir esse imóvel para a reforma agrária e o valor desse imóvel é abatido, né, na dívida. Então, são vários institutos, né, que o INCRA tem de forma legal, todos eles têm um valor, né, e aí as condições de pagamento, ele pode vir em TDA, pode vir em valores em moedas correntes, né, como pode vir também em abatimento de dívidas. Nós sabemos que o governo passado fez um tremendo desserviço ao país em termos de políticas públicas e da estruturação dos órgãos públicos, da administração pública federal. A pergunta que a gente traz aqui é como é que está o processo de desapropriação da Bahia. Continua parado? Já tem uma clareza por parte do nosso governo, que aí está, eu digo nosso porque eu votei no presidente Lula. Então, que aí está, como é que anda a questão da desapropriação na Bahia? Então, Jaime, né, você, né, remonta nos 6 anos do governo anterior, né, que foi o desmonte das políticas públicas e principalmente na área de reforma agrária. Né, o governo anterior, ele elegeu como seu inimigo, né, os povos originários, os quilombolas, os defensores da democracia, os defensores do meio ambiente e os trabalhadores rurais. Então, ele pega o INCRA e esvazia o INCRA. Não faz concurso público, né, não bota orçamento. Ele, para você ter uma ideia, a gente já falou antes aqui, que está positivado na Constituição a desapropriação. E o primeiro presidente do INCRA, do governo de Bolsonaro, ele rasga a Constituição com apenas um ofício, proibindo de obter terra em todo o país. Susta todos os processos em curso e proíbe abrir novos processos. Né? Com a retomada, né, do governo Lula, a gente revoga esse ofício e começa a voltar a fazer as obtenções. Então está em curso as obtenções, não só por desapropriação, por todos, né, aqueles institutos que eu já falei aqui, que está lá no Terra da Gente,
né? E já temos, para você ter uma ideia, Jaime, a maldade que foi feita no governo anterior, quando eu sentei na mesa, né, na cadeira de superintendente, que abre uma gaveta, tinha lá um título de terra do território quilombola, Curral de Pedras, lá em Ambaré, de 3.000 hectares, que foi emitido em 20 de novembro de 2019. E eles não tiveram a capacidade de entregar esse título para a comunidade. Nós trouxemos o ministro aqui e entregamos. Né? Vários imóveis foram emitidos na posse no governo anterior e não foram criados por projeto de reforma agrária. Vários imóveis estavam para ser emitidos na posse e eles não colaboravam com a justiça para que fosse emitido na posse. E nós, né, já emitimos na posse, criamos um projeto de reforma agrária, né, e vamos dar seguimento. Então, essa política de negacionista da reforma agrária foi bem acentuada no governo anterior. Né? Nós já estamos retomando, né, e à medida que a gente vai identificando a demanda de famílias acampadas, a gente vai também, né, instruindo os processos de desapropriação. Nós já cadastramos aproximadamente 10.000 famílias em acampamento na Bahia e a previsão é de chegar em 20.000 famílias acampadas. O que é o conceito de acampado e quantos hoje seriam efetivamente existentes na Bahia? É isso que nós estamos fazendo, né? Fazendo esse levantamento. Já cadastramos 10.000 famílias. Né? Nós temos 10.000 famílias em toda a Bahia. Né? E temos informação dos movimentos sociais, que é quem indica para a gente, né? Os acampamentos que eles coordenam, né? Que devemos chegar a 20.000 famílias. Então, esse é o número de acampados. Mas a pergunta que eu falo é o seguinte: o que seria o conceito acampado, para que o pessoal possa entender qual é a diferença do acampado para o assentado? Tá. O acampado são aquelas famílias que se organizam através dos movimentos sociais e reivindicam um imóvel a ser desapropriado. E nessa reivindicação eles ficam na resistência, né, em um acampamento, né, precário, de um barraco de lona precário, verdade, né, até que aquele imóvel que eles estão indicando, que não está cumprindo a função social, seja, né, obtido pelo INCRA para que essas famílias de acampamento passem a ser assentados, né, passem a ser legalmente, né, assentado pelo INCRA, onde ele recebe, né, o seu pedaço de chão para produzir. Qualquer pessoa pode ser um assentado do INCRA? Teria um perfil para esse tipo de aceite? Sim, o perfil está na lei, na 8.629. Né, quem é que pode ser assentado? Nem todo mundo pode ser assentado. Então, por exemplo, vamos falar de quem pode ser assentado. Certo. Né? Quem pode ser assentado é o que é trabalhador rural, o que recebe menos de 3 salários mínimos, o que está inscrito no CAD único, o que não tem outra propriedade, o que não é servidor público, né? A menos que ele seja servidor público da saúde, da educação, do transporte, da assistência técnica, e que esteja, né, linkado com aquele imóvel que vai ser desapropriado. Então, né, os demais não podem ser assentados em área de reforma agrária. Então, é um corte feito pela legislação e quem não obedecer, infelizmente, não pode ser assentado, nem no início do assentamento e nem aqueles que entraram depois que o INCRA desapropriou, sem o consentimento do INCRA, e que não preencheu os pré-requisitos para ser assentado, o INCRA vai fazer a retomada desses imóveis. Vamos pegar aqui agora um pouco sobre quilombolas, né? Vamos trazer o tema quilombola. Primeiro eu queria que você, para onde ficava, dizer, o senhor dissesse qual é a ideia do conceito quilombolas, para que as pessoas possam também assimilar com mais facilidade. O conceito quilombola, na realidade, são aglomerações dos, né, nossos antepassados, que eram escravizados, né, que buscavam a sua liberdade, e aí eles se aglomeravam, né, em comunidade, e mesmo assim, né, os meus senhores, né, os fazendeiros, eles conseguiam o domínio daquele imóvel, conseguiu a posse daquele imóvel com aquelas comunidades ali dentro. E na Constituição de 88 vem, né, fazendo essa reparação
né, de fazer a desintrusão desses particulares que estão em um território que é indicado pela comunidade, que é feito um estudo antropológico, que é feito um projeto fundiário, né, que é feito também né, uma identificação das pessoas que estão no território. E daí vem, né, a desintrusão desses particulares. Então, né, essa é uma política de reparação do Estado brasileiro, né, com aqueles que, né, deram suor, né, por nós, né, lá no passado. E qual é a diferença do processo de criação de projetos quilombola para a criação do projeto de assentamento para trabalhadores da reforma agrária? Bom, o projeto de reforma agrária é feito na obtenção de um imóvel, né, de uma terra de particular, né? Não é uma terra pública, não é uma terra devoluta. Essa terra devoluta ela é regularizada, né, no estado da Bahia pela SDA, Superintendência de Desenvolvimento Agrário. Já o território quilombola, ele é um reconhecimento, né, antropológico dos costumes daquelas famílias que pode abranger dentro desse território mais de um imóvel. Eu tenho um território aqui na Bahia que tem 63 imóveis de particular. E nós vamos fazer a desintrusão, né, de cada um deles. Então a diferença é basicamente isso. O território quilombola é um estudo antropológico, que diz aonde, né, aquela comunidade andavam, trabalhavam, né, tinha a sua cultura, a sua religião, né, e a sua economia. Já a reforma agrária é uma intervenção no Instituto da Desapropriação ou numa oferta do proprietário, né, colocando à venda para o INCRA. Então, acho que essas duas diferenças aí dá para entender o que é reforma agrária e quilombola.